Tá. Como da outra vez, semana passada, né, eu não dei aula, mas da outra vez lá eu falei que caiu a internet, eu falei que ia continuar dando o teorema de Tales. Então eu vou dar de novo a base teórica dele, depois do exercício, aí eu vou pra matéria que eu não dei. Mas enfim, aqui no teorema de Tales, o que a gente tem vão ser o quê? As retas azuis, elas são paralelas entre elas, ou seja, elas nunca vão se cruzar. Eu posso prolongar o tempo que for, elas nunca vão se cruzar. E as retas vermelhas, elas são transversais, ou seja, elas cortam essas retas paralelas em alguns pontos, que nesse caso estão representados pelas letras. Só um minuto, deixa eu só ver se alguém do cursinho falando alguma coisa. Não tem nada. Enfim, continuando. Aí o teorema de Tales que ele é a relação entre esses pedacinhos, entre os pontinhos. Então o que a gente vai ter é o seguinte, eu gosto de falar assim, a gente vai ter o tecão pro tequinho e o tecão pro tequinho. Como assim? É uma relação. Se é uma relação, geralmente na matemática a gente já pensa em uma fração. Então eu vou pensar no tecão. No tecão do lado esquerdo vai ser a reta AC, ou seja, do ponto A até o ponto C. O tecão está para o tequinho, que é esse tequinho aqui, que é denominado AB, que vai do ponto A até o ponto B. AB, assim como aí olha para o outro lado, para outra reta. O tecão de novo do D até o F, DF, está para o tequinho, de novo, DE. Eu só vi de onde os pontos estavam indo. Então eu tenho essa relação. E agora de vermelho eu vou fazer uma outra relação que eu também posso ter, que é a relação entre o que eu vou chamar de tequinhos, que é o AB, que é o ponto A até o ponto B, está para o outro tequinho, que é o BC, assim como o DE, que é o tequinho do outro lado, está para o outro tequinho, que é EF. A única coisa que tipo, eu tenho que me atentar no teorema de Tales é que tem muitas outras opções para eu fazer, para eu relacionar. A única coisa que eu tenho que me atentar é tipo, se eu fizesse primeiro desse lado aqui, eu vou fazer o correspondente, ou seja, o que está de frente desse lado aqui, ó. O DE está na frente do AB. É só nisso que eu tenho que me atentar no teorema de Tales, porque eu tenho como fazer várias relações. Se eu ficar escrevendo aqui, vai demorar muito tempo. Então, tipo, se eu peguei desse lado primeiro e coloquei em cima dessa fração, eu pego desse lado primeiro e coloco em cima dessa fração. É só isso que eu tenho que saber, tipo, relacionar partezinha com partezinha. Agora, para entender na prática, né? Eu peguei um exercício. Esse exercício aqui é da FUVEST, mas como eu sempre falo, cairia bem fácil no Enem, principalmente porque agora o Enem tá ficando cada vez mais próximo de uma FUVEST. Não vai chegar aos pés de uma FUVEST, mas tá se aproximando, porque ele ainda contextualiza muito, muito, muito mesmo. Mas enfim, voltando pro exercício. Lembra aí de falar se tiver com dúvida. Voltando pro exercício, a gente tem o quê? E a gente tem esses terrenos, o terreno X, Y e Z, eu vou chamar, né? E quer saber o tamanho dessas ruas, correspondente a essas letras. E aqui, se vocês forem ver essas retas, que eu tô riscando aqui de vermelho, elas são paralelas entre elas, e as ruas A e B, que são representadas por essas retas aqui, são transversais. Então, eu consigo aplicar um teorema de Tales. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar daqui até aqui e ver, somando esses valores que ele me dá, que no caso seria 50, aqui esses dois, mais 40, dá 90 metros. E a rua B, ele fala aqui que tem 180 metros, certo? Então, eu já sei os tecões. Então, se eu sei os tecões, eu posso relacionar com os tequinhos. Então, o que eu vou fazer é, o tecão, 90 desse lado, está para o tequinho, que é desse lado aqui, 40, assim como, sempre que falar assim como, é sinal de igual. Tecão, que é esse lado todinho aqui, e nesse caso é 180, está para tequinho. Lembra, de frente para o 40, que foi o que eu peguei. Então, X.
E aqui, resolvendo em cruz, eu tenho uma fração igual a outra fração. Eu falo que eu resolvo em cruz, multiplico assim. Eu vou ter uma equação de primeiro grau e vou achar o valor do x. Mas antes, para facilitar na hora da conta, eu posso simplificar. Aqui termina em zero e aqui termina em zero. Então, tanto 90 como 40 são múltiplos de 10. Eu posso fazer a simplificação dividindo tanto em cima quanto embaixo por 10. Lembra, se eu faço a mesma operação nos dois termos, dos dois lados, o resultado é o mesmo. Então, dividindo por 10, é só tirar esse zero aqui. Dividir por 10. Ficou 9 quartos sobre 180. Vou até apagar, ó. 9 quartos sobre 180. Agora, olhando essas partes de cima. O 180 é 18 vezes 10. E 18 é 9 vezes 2. Então, ó, 9 vezes 2 vezes 10. Então, aqui em cima eu tenho 9 e aqui eu tenho 9. Eu posso dividir esse lado por 9 e esse lado por 9, que vai dar a mesma coisa. Dividindo 9 por 9 fica 1. 9 por 9 fica 1. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter 1 quarto é igual a 2 vezes 10, que é 20, sobre x. E aí é só eu resolver essa equaçãozinha que está aqui. E o que eu vou fazer? Multiplicar em cruz agora sim, tá bom? Porque são números menores, são mais fáceis de trabalhar. Então, multiplica x vezes 1, x. 20 vezes 4 faz o 2 vezes o 4, que dá 8, vezes o 10, que dá 80. E é isso, tá bom? Deixa eu ver se ainda estou na chamada, porque da última vez eu saí. Enfim, aí continua. Vai pro próximo. Achei o x, achando o x, eu vou achar o y. Aí eu posso usando várias relações que eu tenho no Tally. Mas eu vou continuar usando o tecão está para tequinho. Vou pegar o tecão, que é 90, está para tequinho, que agora eu vou usar o 30, assim como o tecão, que é 180, está para tequinho, que eu vou usar o y. Mesma coisa. Divide ambos por 10. Aqui também, em cima, ó, mesma coisa. Fica 1 e aqui fica, lembra sempre, 9 vezes 2 vezes 10. Fica 20. Então, no final, eu vou ter 1 terço é igual a 20y. Sobre y, na verdade, né? E, de novo, fração, multiplica em cruz. Y vezes 1, y. 20 vezes 3, 60. E deu isso. Então, eu sei que o x vai ser 80 e o y vai ser 60. Por lógica, e aqui já seria FUVEST, então seria alternativa, o que, tipo, você já infere. Se aqui é 40, deu 80, que é o dobro, e aqui deu 30 e aqui 60, que é o dobro de 30, então aqui muito provavelmente vai ser 40. Então você já cortaria tempo de ficar resolvendo e teria essa alternativa lá, você ia marcava ela, porque é tudo proporcional. Mas, como não tem alternativa aqui, como eu estou ensinando, a gente vai ver, vai fazer a conta e vai ver que é 40 mesmo. E dessa vez eu vou usar outra relação. Eu vou até pegar outra cor. Vou pegar esse azul meio esverdeado, sei lá que tom é esse. Vou pegar o tequinho está para tequinho, ou seja, 30 está para 20. Assim como o tequinho, que eu sei quanto vale o y, que é 60, está para tequinho, que é o z. A mesma coisa. Divide por 10. Aqui é 3 e aqui é 6 vezes 10. 6. Deixa eu apagar o 6. O 6 é 2 vezes 3. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Dividir por 3 fica 1. E aqui dividir por 3 fica 1. E aí sobra 10 vezes 2, sobra 20. Então fica 1 sobre 2 é igual a 20 sobre z. E aí o que que vai dar isso aqui? Ó, vai dar z vezes 1, que dá z. E 20 vezes 2, que dá 40. É justamente essa lógica que eu estava seguindo aí, tá bom? Esse exercício, então, dá isso. Eu vou apagar e vou colocar os resultados, não ficar muito poluído. Aqui ficou x igual a 80, o y ficou 60 e o z ficou 40, só usando o teorema de Tales e as relações, tá?
É isso. Gente, eu estou insegura da internet ter caído ou ter saído da aula, mas tô continuando. Aqui. Agora mudando, entrando mais na parte de geometria mesmo. Na geometria plana, eu vou começar falando sobre os polígonos dos quadriláteros, os famosos quadriláteros que todo mundo já viu na vida, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, que eu tô riscando, um retângulo. Um retângulo, ele tem os quatro lados retos, formando ângulo reto, por isso que chama retângulo, tem quatro ângulos retos. E o quadrado, olha assim, só, a definição de um retângulo é ter quatro lados, dois paralelos, tipo, esse daqui é paralelo a esse aqui é paralelo a esse aqui, certo? Então tem essa propriedade e tem os quatro ângulos valendo 90 graus. O quadrado tem esse lado paralelo a esse aqui e esse lado paralelo a esse aqui. E os quatro ângulos valendo 90 graus, medindo 90 graus. Então o quadrado é um caso especial do retângulo. Isso aqui é só uma curiosidade mesmo, tá bom? Geralmente não vão pedir isso, mas é um caso especial. É um retângulo que tem todos os lados iguais. E aí a gente tem o paralelogramo, que é a mesma coisa, só que ao invés de ter ângulos retos, tem ângulos agudos e ângulos obtusos, ou seja, ângulos menores que 90 graus e ângulos maiores que 90 graus, tá? E aí, a parte importante é essa aqui, é a parte que fala da área. E isso daqui cai muito em exercício, que são as áreas dos polígonos. Cada polígono tem um jeito de calcular a área. E esses três aqui que eu estou apresentando, no caso esses dois, né, vendo que o quadrado é um caso especial de retângulo, a área é dada pela multiplicação entre a base e a altura. No quadrado e no retângulo é fácil. É só você fazer um lado vezes o outro. Eu posso chamar esse daqui de base e esse aqui de altura, ou eu posso chamar sem problemas nenhum o que está embaixo de altura e o que está em cima de base. Eu só sei que, tipo, os que têm medidas iguais são uns, têm medidas iguais entre eles são outros. Só que agora o que tem que prestar atenção é nesse paralelogramo. Por quê? Porque eu tenho que ver qual é a altura. A definição de altura é o quê? É o que vem de cima e vai até a base, que forma um ângulo de 90 graus. Então, você não pode pegar esse lado aqui e falar que é a altura é desse lado aqui. Porque esse aqui, ó, que eu tô riscando bastante, não forma 90 graus com esse aqui, que agora que eu tô riscando bastante. Então, esse primeiro não é a altura desse. A altura desse daí de baixo é esse aqui, ó, que forma 90 graus. Então, essa seria a altura e essa seria a base. Ou então eu posso ver ao contrário também. Eu posso ver que essa seria a altura e essa seria a base. É isso que tem que prestar atenção em paralelogramas. Eles não têm lados que são perpendiculares. Eles têm lados paralelos. Aqui são lados paralelos, mas também são perpendiculares. Aqui são só paralelos. E perpendiculares mais um termo. É quando forma 90 graus. Ok? Então, vou passar para o próximo polígono. Enquanto ninguém me interromper, eu vou continuando. Próximos polígonos continuam sendo quadriláteros. São formas diferentes de calcular. Aqui a gente vai ter o losango. O losango, quando a gente pensa tipo, mano, é só calcular a mesma coisa, né? Mas não é. Ele é forma diferente, porque ele é mais achatadinho, tá bom? E ele não precisa ter necessariamente todos os lados paralelos, por isso que não entra como paralelogramo. Então, como que a gente vai calcular? Ó? A gente vai calcular a área desse aqui, do losango, com base nas diagonais dele. As diagonais são dadas pelos vértices. A gente liga um vértice ao outro e esse vértice ao outro vértice. Então, a gente vai chamar uma de diagonal maior, porque, adivinha, ela é maior, e outra de diagonal menor. Então, essa aqui eu chamo de desão. Vou fazer outra cor, né? Essa aqui eu chamo de desão. E essa aqui que tá deitada eu chamo de desinho. A área do losango vai ser desão vezes desinho sobre 2. Essa é a área do losango, certo? E aqui eu tenho do lado os trapézios. Aqui eu tenho um trapézio, o negócio tá em cima. Não vou mexer, senão vai bugar tudo. Mas é só para mostrar a forma. Eu posso mostrar no de baixo. A gente tem três tipos de trapézio. Um que todos os lados podem ser diferentes. O outro, que eu vou chamar de trapézio isósceles, que tem esses dois lados iguais. E o
outro que eu vou chamar de reto, que tem esse lado aqui, ó, que forma um ângulo reto, tá bom? E o que eu vou fazer? Aqui eu tenho duas bases, certo? Eu tenho a base de cima e a base de baixo. A área dele vai ser dada pela soma das bases vezes a altura sobre 2. E lembrando sempre que a altura ela forma 90 graus com a base. Então, eu não posso usar isso aqui como altura. A altura desse trapézio é essa aqui, ó. Ela forma 90 graus. Então, essa altura aqui, tá bom? Aqui já forma 90 graus. Então, eu posso chamar esse lado de altura, aqui de base menor e aqui de base maior. E aí? Sobre polígonos também, é muito importante saber a soma dos ângulos internos. Porque muito exercício é para você descobrir qual ângulo que é. Tipo, quanto vale determinado ângulo em determinado polígono, em determinada figura, em determinada a caralho que for. E a soma de ângulos internos é dada por uma fórmula geral que é assim, ó. Soma dos internos, eu represento como SI, é 180, porque lembrando que o ângulo raso tem 180 graus, e lembrando que o trigonométrico também, que vai alterando mesmo de 180 graus, vezes n menos 2, certo? O n aqui é a quantidade de lados. Então, se aqui tem 4 lados, o n vai ser 4. No caso dos quadriláteros, a soma dos ângulos internos é 360, tá bom? E é só confirmar aqui, ó. 180 vezes a quantidade de lados, que é 4. 4 menos 2 vezes 2. 180 vezes 2 dá 360. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, somar com esse ângulo, mais esse ângulo, vai dar 360 graus. Isso é muito importante saber, tá bom? E quadriláteros, a soma dos ângulos internos dá sempre, desculpa, 360 graus. Próxima figura. Tá, não é uma figura, gente, não é uma figura, galera. Não sei se tem alguém me assistindo aí, mas eu continuo porque tá sendo gravado. Eu peguei um exercício do INSPER, que diz que ele dá essa figura, né, aqui toda estranha. Eu peguei ela porque tem uma propriedade muito legal dela. Os vestibulares gostam bastante dela, tá bom? Então vamos lá. Os segmentos AF e BF, sempre que falam com segmento específico, eu gosto de marcar. Então vamos marcar, ó, AF e BF são congruentes. E a soma das medidas dos ângulos BCE, vamos marcar o ângulo BCE, ó. BCE, então esse é o ângulo. ADE, ADE, então esse é o ângulo, é sempre ficar no meio. E CED, CED, ou seja, esse ângulo aqui, certo? Então a gente tem esses daqui, ó, vou marcar em verde. Esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo dá 130 graus. Nessas condições, o ângulo, vou marcar de vermelho, DAB, ou seja, esse ângulo aqui, mede, ele quer saber quanto esse ângulo aqui mede. Eu vou apagar para não ficar tanto risco, mas eu já li, já interpretei, já vi, pá. O que que diz? A primeira coisa, que esse mais esse dá 130 graus, certo? E olha essa figura aqui, eu tenho essa figura que ia imitar um triângulo, mas tá em um bumerangue. E o que eu tenho propriedade disso aqui? Propriedade mesmo. Eu tenho que a soma desses três, justamente a soma que ele deu, é isso aqui, ó. É esse ângulo do meio. Então, se eu sei a soma desses três, eu posso falar que esse daqui é igual à soma deles. Então, o ângulo F vale 130 graus. E aqui, ó, são retas concorrentes. São retas concorrentes, então esse daqui, ó, também vale 130 graus, certo? E eu sei que o quê? Que o AF é igual a FB, certo? Eu não dei ainda as propriedades dos triângulos, mas eu vou dar. Porém, eu sei que aqui é um triângulo, no mínimo, isósceles. Se esse lado é igual a esse lado, então esse ângulo é igual a esse ângulo. Isso é uma propriedade dos triângulos, certo?
E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é dada por SI é igual a 180 vezes N menos 2. O N aqui é um triângulo, ó. Ele tem 3 lados. Então, fica 3 menos 2 fica 1. Então, SI é igual a 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Vocês não precisam ficar fazendo essa conta. Eu só estou demonstrando que é isso mesmo. Se é 180, então eu sei que esse verdinho aqui, mais esses dois vermelhos vai dar 180. Eu já tenho o verdinho, é 130. Então, para completar 180, falta 50 graus. Eu sei que tanto esse como esse valem a mesma coisa, porque esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tá bom? Então, eu só tenho que dividir 50 por 2. Então, tanto o ângulo A, que é o que ele está pedindo, como o ângulo B, que ele não pediu, mas eu sei, então vou falar, valem 25 graus. Então, a resposta para esse exercício que ele está pedindo é que TAB, que geralmente a gente representa assim quando o ângulo, é igual a 25 graus. Certo? Eu estou fazendo rápido, mas só estou indo. Vou acabar essa aula rápido hoje, galera. Agora sim eu vou falar dos triângulos. Eu quis dar esse exercício antes, por quê? Porque aí já entra o termo, já mexe na cabeça, e agora eu vou confirmar isso aqui. Aqui tem bastante mais de triângulos, porque eles são muito especiais. Eles com certeza são as figuras que mais caem. Tipo, você vai ler o enunciado, vai ter lá um quadrado no enunciado. Quando você for resolver, vai cair no triângulo. É quase sempre isso. É batata que vai ter triângulo no seu vestibular. Tá bom? E muitos triângulos. Não vai ser um, não vai ser dois. Vão ser muitos triângulos, muitos exercícios e propriedades de triângulos que vocês vão usar. Então, aqui primeiro, olhando esses triângulos mais escuros, eu coloquei 3 para quê? A gente tem 3 tipos de triângulos. O escaleno, que ele vai ter todos os lados possuindo medidas diferentes entre eles. E eu vou representar isso com risquinhos. Eu tenho um lado que mede um risquinho, um lado que mede 2 risquinhos e outro lado que mede 3 risquinhos. Esse daqui eu vou chamar de escaleno. E aí, aqui no segundo triângulozinho, eu vou ter também o que a gente chama de isósceles, que foi o que eu falei anteriormente. Então, eu vou representar esse lado com um risquinho, esse lado com um risquinho, porque ele mede um risquinho, e esse aqui com 2 risquinhos, porque ele mede 2 risquinhos. Eu que dei esse valor para ele, tá bom? E aí, qual é a propriedade? Eu tenho esse lado aqui que é igual a esse lado. Se eles são iguais, então a curvatura para eles se encontrarem são iguais também. A inclinação, na verdade, não é curvatura não, caralho. A inclinação para eles se encontrarem é a mesma. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui. Então, aqui eu vou chamar de alfa. E aqui eu também vou chamar de alfa, porque eles têm a mesma medida. E por último, eu tenho o triângulo, o quê? Equilátero. O equi é um prefixo, significa igual. Então, todos os lados deles são iguais. Todos medem um risquinho. Se todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, 180 dividido por 3, se os três são iguais, fica 60 graus em todos. Então, isso daqui é muito importante saber. E se não souber, também é só fazer a continha. Todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Então, todos os ângulos medem 60 graus. Esse é o triângulo equilátero. E com certeza, o mais famoso de todos são os triângulos, o quê? Retângulos, porque tem o Pitágoras. Então, eu posso ter o triângulo retângulo isósceles, se tem os dois lados iguais, os dois da base vão ser iguais também. Então, se eu sei que aqui eu tenho um ângulo reto que mede 90 graus, falta 90 graus para completar 180. Então, os ângulos agudos do triângulo isósceles e retângulo medem 45 graus, tá bom? E aqui eu tenho o triângulo escaleno. Eu não sei quantos valem esses daqui, só que eu sei quanto vale isso aqui. Tá bom? Então, esse lado vai ser diferente desse lado, que vai ser diferente desse lado. E é isso. Agora, para calcular a área de triângulo, eu tenho duas formas. Na verdade, eu tenho três, mas eu vou mostrar duas porque a terceira é muito complicada. Eu nunca lembrava dela nos vestibulares, nunca usei para nada.
Então, vou mostrar duas, tá bom? Porque é menos fórmula para saber. Então, eu vou ter como calcular a base vezes a altura dividido por 2. E é no mesmo esquema dos trapézios. Tem que prestar atenção que a altura ela sempre forma 90 graus com a base. Então, o que eu vou fazer é pegar daqui, eu escolhi isso daqui como base, descer até encostar lá e fazer aqui. Essa é a altura do meu triângulo. Aqui, no caso de a forma 90 graus, então essa é a altura do meu triângulo, tá bom? E eu tenho também como o quê? Como fazer, vai ser estranho, mas depois eu explico. Meio A, B, seno de teta. Vou chamar de teta. Quem é esse teta? É um ângulo. Eu chamei ele de teta porque eu não sei quanto ele vale. E aqui eu vou chamar de A. Esse lado é o lado A. Esse lado é o lado B. Então, é a metade dos lados multiplicados entre eles, vezes o seno do ângulo que está entre eles, tá bom? Então, eu tenho essas duas fórmulas. E eu vou falar que essa daqui é uma das mais fáceis, tá bom? Porque ela ajuda em muita coisa. Corta muito caminho, às vezes, para você não ter que ficar descobrindo quanto vale a altura e pá. E, ó, nesse caso, você teria que calcular a altura. Aqui você já tem o valor do lado, já tem o valor do outro lado. E na maioria das vezes também já dá ângulo, então já corta muito caminho, entendeu? E eu vou ir pro próximo. Vou pro próximo slide. Pro próximo slide. É a última coisa que eu vou fazer hoje, porque eu tenho pouca gente aí. E já tá tarde também, né? 9h30. A última coisa pra aula não ficar tão pesada. Achei que ia demorar mais. Então, vamos lá. Ele tem essa figura e o que ele quer saber é o valor do alfa. E o que a gente vai usar para resolver exercício é basicamente a soma dos ângulos internos de um triângulo e as propriedades de retas, tá bom? De retas quando forma ângulos entre elas. E observação também. Então, eu quero esse daqui e eu tenho esses ângulos aqui. Tá bom? Eu tenho esses ângulos, aí eu vou resolvendo e vou vendo. O que eu vou fazer? Como eu vou pensar para resolver? Alguém aí? Alô? Oi, Oi? diga. Oi. Estou aqui. Tá bom, tô resolvendo o último exercício já. Não, Tá de bom? boas. Ó, então vou começar de novo. O exercício tá pedindo para achar esse valor de alfa, certo? Então, o que eu vou fazer é usar as propriedades de Certo. soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu sei que os ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Ok. E vou usar a observação para eu ir completando os ângulos que estão faltando até descobrir o alfa. Esse exercício ele é bem chatinho, mas é bem legal para treinar. Observação e a soma dos ângulos internos. Então, aqui eu tenho 125. E se você reparar, esse 125 está aqui nessa reta. Sim, Então, vou aumentar. Aqui, esse ângulo que eu risquei aqui, mais o 125, concorda que dá 180 graus? Porque tem sim. um ângulo raso aqui. Então, eu vou fazer Então 180. seria essas duas letras o mesmo número? Não, nesse caso não. Ó, eu Ah, vou riscar aqui de novo. Aqui eu tenho 125, certo? E certo. aqui, ó, se eu completar essa voltinha, não dá 180 graus? Uhum. Então, esse daqui, ó, que eu tô fazendo em vermelho, vai ser 180 menos o que eu já tenho, que é esse daqui, ó, Ah, 125, tá. tá bom? Então, para descobrir ele, é só eu fazer a subtração. Vou fazer aqui, que vai dar 5, 5, 0. Então, eu sei que esse daqui eu vou apagar para não ficar muito risco, eu tenho agonia, 55 graus. Aí sim, o que o exercício... Oh, meu Deus, olha quando eu faço isso. O que o exercício ele fala? Ele fala que o valor de AB e BC do triângulo ABC são iguais. Eu vou riscar os lados, que eu sempre gosto de riscar para mostrar. O Ok. lado AB e o lado BC são iguais. Então, esse triângulo é, no mínimo, isósceles. Nesse caso, ele é isósceles mesmo, porque não vale 60 graus ali.
Então, se ele é isósceles, o que eu falei? Que os ângulos da base que os dois lados iguais passam são iguais. Então, se esse vermelhinho é 55, esse outro aqui vai ser 55 também, concorda? Sim. E aí, o que eu vou olhar? Oh, meu Deus, tô mexendo a imagem de novo. Enfim, aqui eu tenho uma reta... Meu Deus, tá. Aqui eu tenho uma reta concorrente, ó, duas retas concorrentes. Então, deixa eu apagar aqui. Se aqui eu tenho 55, o de frente para ele vai ser o ângulo congruente, vai ser 55 também. Sim. E aí eu posso ir resolvendo os outros. O que eu quero saber? Eu quero saber isso aqui, ó. Eu sei que esse daqui, o alfa, é 55. Se eu descobrir quanto vale esse daqui, eu posso fazer a coisa do triângulo interno, porque eu quero saber sobre esse triângulo, ó. O A, eu vou chamar aqui de O, e eu vou chamar aqui de B. Eu quero saber sobre o triângulo AOB. Vou apagar tudo. Aqui eu sei. Eu quero saber esse. E aí eu sei se eu sei esses dois, eu sei esse por causa da soma de 180. Então eu sei que esse daqui vale 55. Eu sei que esse daqui, ó, também eu posso fazer 180, mesmo esquema que eu fiz para descobrir esse. Menos 165, que vai dar 15. Então sei que esse daqui vale 15. Tá acompanhando? Sim. Esse daqui vale 15. Então, eu sei ali, ó. Esse daqui, ó, olhando esse triângulozinho pequeno. 145 para completar 180, falta 35. Então, essa parte aqui vale 35. E aí, olhando de novo para completar o triângulo. Eu tenho 15 nessa ponta, eu tenho 35 nessa ponta. Então, 15 mais 35, aqui, 4, 50 graus. Então, eu sei que esse ângulo verde que eu vou fazer agora vai valer 180 menos 50, que vai ser 130. Tá bem chato esse exercício, ó. Sabendo que ele vale 130, eu sei que essa outra aqui, olha, esse outro azul, vale 50 para completar 180, que é do ângulo raso. Esse daqui a gente sabe que vale 55. Esse daqui a Nossa, gente sabe que vai... eu pensei Tá que era com... mais simples. É simples, mas você tem que ir achando, tipo, ângulo por ângulo pra ir empurrando. Você se perdeu em alguma parte? Porque tá bem riscado. Não, porque, tipo assim, eu pensei aqui, 165, então toda essa parte seria 105, ou 165, mas não. Mas eu tô Não, entendendo. tá entendendo? Então tá tudo certo. Então aqui, ó, apaguei. A gente descobriu que vale 50. Certo. Aqui, por causa desse ângulo, que é igual esse, que é igual esse, a gente descobriu que vale 55 também, tá bom? Uhum. Então eu tenho aqui, ó, 55 mais 50, já tenho 105 graus. E aí eu subtraio de 180, por causa desse triângulo aqui, ó. Que aí eu vou descobrir esse daqui. Então, 180 menos 105 fica 75. Bem chato. Se tem 75 aqui, o que eu vou fazer? Vou descobrir esse daqui. É só fazer 180 menos 75, 5. que vai dar 105. E agora sim eu descubro o ângulo que ele queria Mas desde o esse começo. 180 é da onde, esse número? Esse 180 é daqui, ó. Eu tenho um ângulo raso, tá vendo aqui, ó? Uhum. Se eu sei esse daqui, eu sei automaticamente esse daqui. Que é o mesmo raciocínio que eu usei para ver esse daqui, ó. Tem um ângulo raso. O ângulo raso tá numa horizontal, tá vendo? Numa horizontal. Então ele tem 180 graus. Ah, Você tá. já entendeu? Eu tenho 125 aqui, só falta completar 180 com esse. Vai 55. Aí Mesmo raciocínio daqui. sempre que precisar descobrir um número, você junta esse número raso com o outro número que dá o resultado desse ângulo. Acho que é isso. Acho que você explicou o jeito bagunçado, mas acho que você entendeu.
Então, beleza. Se você entendeu, tá tudo certo. Então, pronto. Então, fazendo toda essa conta, a gente descobriu que esse ângulo aqui vale 55. E esse ângulo aqui, eu já apaguei tudo, mas você viu, acompanhou lá, só fui empurrando ângulo com ângulo, Sim. deu 105. E aí é só falta esse daqui para eu saber, que é o que o exercício quer. E se você ver aqui, ó, eu vou dar de novo nomes. Eu tenho o A, eu tenho o O, que eu tô chamando esse pontinho aqui de O, e eu tenho o D, que eu tô chamando esse pontinho de D. Se você juntar o A, O, D, forma um triângulo. Ó, A com O, com D e depois o AD. Forma um triângulo, certo? Então eu sei, Certo. se é um triângulo, a soma dos ângulos de dentro dele dá 180 graus também. Então, esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo vai dar 180. Então, o que que eu vou fazer? Vou escrever isso aqui do lado. 55, que é esse daqui, mais 105, que é esse daqui, Mas. mais esse daqui que eu não sei, é igual a 180. E isso daqui cai numa equação de primeiro grau. É facinho de resolver, porque é só eu somar esses dois. 105 mais 55 dá 160. Então, 160 mais o alfa, só tô resolvendo aqui, ó, é igual a 180. E aí passa esse daqui pro outro lado, o sinal invertido, fica alfa igual a 180 menos 160. Mas por que 180? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180. Ah, tá, Ó, verdade. esse ângulozinho, mais esse aqui, é 180. Então eu Beleza. faço uma demonstração mostrando que é 180 mesmo. Mas você pode lembrar da forma que a soma dos internos, que é a que eu mostrei nos outros slides lá, nas outras lousas, é igual a 180 Ah, entendi. vezes n menos 2, sendo n a quantidade de lados. Então, como é um triângulo, o n seria 3. Aí, se você colocar 3 no lugar do n, você vai ver que a soma dos internos é 180. Tá bom? Então, eu só pego esse daqui que eu já sei o valor, somo nesse aqui que eu sei o valor, e depois subtraio esse valor de 180. Então, alfa vai ser igual a 20 graus. E aí, eu descobri o que o exercício queria. Quer que faz de novo para ver se você acompanha melhor? Ou Eu tá só queria suave? saber de onde você tira esse alfa que é 20. Tá, calma. Então, vamos de novo. A soma dos internos você já entendeu, certo? Sim. Tá. Então eu quero o valor de alfa, é o que o exercício está querendo. Ele quer que a gente descubra o valor de alfa. A gente já descobriu o valor desse ângulo, que é 55, e já descobriu o valor desse ângulo, por aquelas conchinhas chatonas lá, que é 105. Então eu somo eles dois, que vai dar 180, ou melhor, 160. Sim. Certo? 55 mais 105, 160. Eu sei que a soma desse aqui, mais esse aqui dá 180. Eu já Sim. tenho 160. Então, Sim. para completar 180, faltam 20 graus. Então, esse alfa vale 20 graus. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Foi assim que eu descobri o alfa, por base na soma dos internos. É chato esse exercício, mas cai muito. Cai muito. Eu acho que é só isso só que eu tinha para falar por hoje. Era bem pouca coisa mesmo. Não confunde demais, porque isso aqui já confunde muito. Exato. Tá bom? Tá Você quer bom. que volte em alguma parte? Não, eu entendi. Só isso que eu achei meio confuso. É meio confuso, mas só fazendo exercício mesmo, porque você tem que ir empurrando, tipo, achando os ângulos e somando, subtraindo e vendo. E tem muito exercício assim, muito mesmo, tá bom? Tá bom.
Eu acho que é isso. Você não quer que volte em nenhuma outra parte? Não, não. Então tá suave. Sai daqui. Pronto, vou sair já da chamada, então. Acho que foi isso hoje. Acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida, né? Gente, eu falei rápido, mas ninguém falou nada. Tá bom. Boa noite.